O Lorde Demônio da Tirania foi reencarnado depois de 2000 anos, mas ele percebeu que a geração atual é muito fraca e decidiu mostrar a todos o seu verdadeiro poder. Mas ninguém acredita que ele seja o próprio rei renascido, então cola comigo porque hoje tem análise dos episódios 10, 11, 12 e 13 de Malgaquin. Essa é a parte final. Será que existe alguém que possa bater de frente contra o Rei Demônio da Tirania? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. O episódio 10 começa com os alunos chegando 10 dias depois na Academia do Herói. O Anos chegou na academia em questão de segundos usando o teleporte. E hoje é um dia em que a Academia do Rei Demônio vai travar um grande duelo contra a Academia do Rei dos Humanos. Todos os alunos da nobreza são completamente contra o Anos, por ele ser um uniforme branco. Ele nasceu como mestiço, e ninguém quer acreditar que o Rei Demônio é o mestiço. Por isso, ninguém acredita que ele seja o Lorde Demônio reencarnado. Com isso, todos os alunos se reúnem em uma sala e agora vai começar as aulas interacadêmicas. Será a escola do Lorde Demônio contra a escola do Grande Herói. Os professores chamam representantes de cada lado para demonstrar o seu poder, e o aluno Reveste Khan é chamado para um duelo contra uma das supostas reencarnações do herói Canon. Ele simplesmente cria uma espada mágica que corta tudo aquilo que toca, uma espada de poder sagrado. O Reveste então decide mostrar uma magia de demonização, mas a magia dele parece falhar, ele não consegue transformar o rato em um monstro, e todos os alunos da Academia de Heróis começam a rir da cara do Reveste, mas o Anos com seu imenso poder já sabia que eles estavam trapaceando, usaram a magia para selar a magia dos demônios. O Anos então estrala o dedo e transforma o simples ratinho em um rato gigante demoníaco. Ele decide mostrar mais um pouco do seu poder e derrota todos eles com uma magia sagrada. Mesmo Anos sendo um Lorde Demônio, ele consegue criar uma espada sagrada de altíssimo nível. Mesmo para um demônio, dominar as artes sagradas é muito fácil para ele. Os próprios alunos da Academia de Herói acreditam que o Anos seja a reencarnação do Lorde Demônio, mas os alunos de sua própria escola são contra esse tipo de pensamento. Eles não querem acreditar que o Rei Demônio da Tirania seja um mestiço. Depois disso, o Anos se reúne com um dos seus imperadores que está disfarçado como espião, colhendo informações e passando para o seu mestre. Ele percebeu que a Academia dos Heróis está atrás da espada Evas Mana, a única espada capaz de destruir o Anos, ou pelo menos colocar ele em uma hibernação por vários e vários anos. Com isso, a Sasha e a Misha chamam ele para dar uma volta pela cidade. Ele se encontra até com o próprio Lei, que estava se divertindo bastante com uma das fãs do Anos. Ele dá um colar de concha de presente para ela, e no outro dia, todas as garotas ficaram com inveja pelo presente que ela ganhou, mas ela decide não contar quem foi que deu esse presente para ela. E existe uma tradição com esse colar. Durante a guerra de 2000 anos atrás, um casal à beira da morte dividiu uma concha no meio e criou dois colares. Isso era para garantir que ele encontrasse sua amada depois que reencarnasse. É uma linda história de amor, e dividir um colar desse é como se fosse uma proposta de casamento. Depois disso vai começar mais uma batalha, um duelo entre a escola do Rei Demônio e a escola dos heróis. O objetivo de cada time é criar uma estrutura embaixo da água, a estrutura que for destruída primeiro perde. Os alunos da nobreza não querem que o Anos entre nesse desafio, eles querem provar o seu próprio valor, e não entregar a batalha na mão dos uniformes brancos que são apenas mestiços. Então a professora decide mandar o time da nobreza para batalhar contra o time da reencarnação do lendário herói Canon. Os exames acadêmicos então começam, e o Reveste cria uma barreira mágica, e a professora revela que o Reveste é um cara bom, ele não gosta de machucar os outros, e ele odiava o ancestral fundador. Ele era muito fraco e não conseguia usar nenhuma magia direito, mas a professora fez ele acreditar que o ancestral fundador Rei Demônio da Tirania também era uma pessoa boa que só queria a paz acima de tudo, e foi aí que ele começou a ter admiração pelo seu ancestral. Ele então invoca um castelo inteiro embaixo d'água, mas a sua tropa não consegue usar magia, é como se alguma coisa estivesse bloqueando os poderes deles. Com isso, as tropas da Academia de Heróis já chegam atacando, e vai derrotando um por um da Academia do Rei Demônio facilmente. Os poderes demoníacos não estão funcionando embaixo dessa água, todos os alunos estão com os poderes enfraquecidos, mas o Anos já conseguiu se ligar em tudo o que estava acontecendo. Com seus olhos demoníacos ele conseguiu ver além de tudo que já tinha lá dentro. Ele empresta os olhos demoníacos para a professora e ela consegue enxergar um item mágico que está transformando toda a água em água benta. E isso é uma grande trapaça, porque enfraquece o clã demoníaco enquanto fortalece o clã sagrado, e isso tá totalmente fora das regras. O clã demoníaco tenta defender o castelo e eles ativam uma magia lendária de fogo, mas os alunos da Academia de Heróis conseguem se defender desse ataque e combinam em um ataque ainda mais poderoso que destrói o castelo inteiro por completo, além de sugar toda a magia de todos os alunos da Academia do Rei Demônio. Um deles cria uma espada sagrada e aniquila todos os alunos. A professora cogita em parar com o duelo, já que isso é uma grande responsabilidade, isso pode acabar causando a morte de algum aluno. Então o Anos, sendo muito poderoso, tira todos os alunos de uma vez de dentro da água. Todos eles foram derrotados, mas foi tudo na base da trapaça. Eles sofreram cortes gravíssimos que não podem ser curados, uma magia muito perigosa que não deveria ter sido usada em um exame acadêmico. Mas o professor dos heróis não sabia que os alunos da Academia do Rei Demônio eram tão fracos. O Anos então decide curar todos eles, mas eles negam ajuda. Eles não querem ser curados por um mestiço, mas o Reveste reconhece por completo a força do Anos. Nesse momento, tudo que ele queria era ser tão poderoso quanto o Anos é. Mesmo ele odiando o Anos, ele pede ajuda dele para derrotar a
Academia dos Heróis. Ele cura todos os alunos e decide que agora vai para a segunda rodada. Enquanto todos eles estavam distraídos, o Anos lança um Joe Graze poderosíssimo em direção à água, e com um só golpe ele drenou completamente toda a água do rio. Agora eles não podem usar mais a vantagem do lago a favor deles, todos vão lutar em um terreno limpo. Os alunos da Academia de Heróis estão empolgados, eles estavam ansiosos para enfrentar alguém tão poderoso, e eles têm uma arma secreta, uma garotinha que ainda é um mistério, mas eles contam com ela para exterminar por completo a Academia do Lorde Demônio. No episódio 11, o Anos entrou no campo de batalha e invocou o Gize, e a Academia de Heróis acredita de verdade que ele seja a reencarnação do ancestral fundador, mas eles possuem a habilidade Asla, a habilidade que foi criada para derrotar o Gize dos demônios, e uma voz na cabeça deles mandava eles matar todos os demônios. Depois disso, o Anos lançou um Joe Graze em direção a eles e eles defenderam com a habilidade Asla, e a garotinha que era a carta na manga cortou o Joe Graze completamente. Ela é uma das reencarnações do lendário herói Canon, e o Anos percebeu que ela é muito poderosa. O objetivo deles agora é destruir a barreira de Asla. A Misha decide invocar um castelo de defesa e o Anos vai proteger ela enquanto ela conclui o feitiço. Ela começa a criar várias fortalezas para defesa e também ataque, enquanto o Anos protege ela. Enquanto ela conclui a construção de todos os castelos, todas as supostas reencarnações do herói Canon vai pra cima do Anos. E essa garotinha se chama Zesha, ela não fala, mas ela é muito habilidosa na arte da espada. Todo mundo decide atacar junto e eles acabam prendendo o Anos em uma espécie de corrente mágica, uma corrente antidemônio. Mas o Anos revida com Girazde, uma magia de raio negro que explode todos os heróis. A Zesha tenta cortar a cabeça dele, mas ele se esquiva, e o Anos percebe que a magia que eles estão usando não está vindo deles. Depois disso, cada lutador ficou separado. A Sasha foi lutar contra um dos heróis, o Lei também vai lutar contra outro dos heróis, e começa uma batalha insana de espada e explosão de poderes. A Sasha luta contra uma das reencarnações do herói Canon e ela rouba um amuleto sagrado que ele possui. Ele acaba pegando o amuleto sagrado de volta e tenta cortar ela no ar. Com isso, ela cai em uma armadilha, uma dimensão espiritual. Só que ele leva um dano absurdo, porque o amuleto sagrado que ele recuperou estava infestado de veneno. E como a Sasha também é muito poderosa, ela decide mostrar pra ele porque ela é chamada de Bruxa da Destruição. Ela usa os Olhos da Morte e o herói foi direto pro abismo da tortura. Enquanto isso, o Lei estava completamente preso em uma barreira mágica. Ele não podia se mover. O adversário dele invoca duas espadas vivas que têm cortes incuráveis. Mas de repente, o Lei arranca o braço dele com um único golpe. O rival dele regenera o braço em questão de segundos e o Lei pega a espada dele para usar contra ele. Demônios não são capazes de usar essa espada, mas o Lei consegue derrotar ele com um único golpe. As espadas não obedecem ele mais, agora elas são completamente leais ao próprio Lei. O Lei dá um corte de cima para baixo e finaliza o seu adversário. Agora o Anos vai enfrentar outra reencarnação do herói Canon. Ele usa uma magia que cria uma espada sagrada e a Zesha tenta pegar ele de surpresa, mas não adianta. Os cortes dela não conseguem alcançar a força e a velocidade do Anos em batalha. Sua defesa é impenetrável. Ele arremessa lá pra cima e derrota os dois completamente, mas eles decidem usar o último trunfo. Vão usar o Asla com força total e vão pegar emprestado o poder de mais de 10 milhões de pessoas. O Anos nunca viu ninguém usar o Asla com tanta potência, isso porque na era do herói Canon a cidade só tinha 100 mil pessoas. Agora tem mais de 10 milhões. Agora os dois têm poder o suficiente para derrotar o Anos. Eles conseguem quebrar as barreiras mágicas e defender os ataques dele, mas de uma forma muito curiosa, o Anos também consegue usar o Asla. Então ele propõe um duelo, 10 milhões de pessoas contra 8 do time dele. As fãs dele começam a cantar uma música pra ele e empresta todo o poder delas pra ele. Dessa forma, o Anos fica completamente invencível. Mesmo com 100 mil pessoas, o herói Canon conseguiu usar o Asla com poder total. Uma voz volta a falar na cabeça deles novamente, e essa voz tem poder para fazer lavagem cerebral em todo mundo. Tanto a Academia de Herói quanto a Academia do Lorde Demônio. Agora todo mundo quer matar o Anos a qualquer custo. A Zesha usa seu último trunfo, uma habilidade que vai explodir ela mesma com toda a energia vital. O objetivo dela é explodir o Anos junto com a sua raiz. Mas toda essa explosão de energia não foi o suficiente para derrotar ele. Mas a Zesha continua viva e usa o mesmo ataque mais uma vez. Porém o Anos consegue segurar a origem dela com as mãos e percebe que na verdade ela tá presa em um santuário e que a Zesha está sendo controlada. A Misha vai em direção ao santuário para liberar a Eleonore, mas o professor da Academia de Heróis ataca a Misha brutalmente. Ele abre a porta que guarda o poder da lendária espada que pode matar o Anos e ataca ela de diversas formas até a morte. Agora ele vai destruir a origem dela por completo. Mas o Anos apareceu no último momento e conseguiu salvar a Misha. Depois disso ele arrancou a alma do professor Diego e ele vai torturar o professor da Academia de Heróis até ele falar o que tá tramando. O Anos revive ele novamente e transforma ele em um monstro. Essa magia transforma a pessoa na verdadeira forma interior. É exatamente o professor Diego que está emitindo a voz que manda matar todos os demônios. O Anos fica enfurecido e destrói a origem do professor Diego com as próprias mãos. Dessa forma ele nunca mais vai existir. É como se a existência dele fosse completamente apagada. Depois de curar a Misha, ele vai em direção a um santuário e lá tinha uma garotinha aprisionada. E essa é a Eleonore. E ela tem uma forte ligação com a Zesha. Ela é puramente feita de magia. No episódio 12, a Eleonore ainda estava presa dentro do santuário. E ela estava usando
um poder para criar clones da Zesha de forma infinita. Toda vez que uma Zesha era destruída, outra trocava de lugar com ela. Mas como Anos é benevolente, ele usa os Olhos da Morte para livrar ela da sua prisão. E o Gizzy da cidade inteira é completamente desativado. Depois disso, a Eleonore revela que tudo isso é um plano do Jerga, um dos subordinados do herói Canon que odiava os demônios, e criou uma forma de recriar soldados para matar toda a raça dos demônios. Todo mundo acha que ao usar o Asla está sendo guiado pelo herói Canon, quando na verdade é a sede de vingança do Jerga. Por isso todo mundo odeia os demônios quando usa essa magia. Depois de uma longa conversa, o professor Diego chega no santuário. O professor Diego também é um clone criado por magia. Toda vez que ele é destruído, ele volta à vida. Assim que ele atacar o Anos, o santuário foi invadido pelos 3 imperadores do Anos. Os imperadores restantes, Medoin, Zorro e Eudora. Junto dos imperadores demônios estava o próprio Avos de Levia, que veio roubar a Evas Mana, uma espada que só pode ser empunhada pelo próprio herói Canon. Ele consegue usar a espada sem qualquer sacrifício. Então Diego ataca o Avos de Levia e ele cria um buraco negro que suga toda a magia, e também suga todos os inimigos em sua volta. Ele fica diante ao Anos e fala que é o rei demônio da tirania que veio destruir tudo. Então o Anos lança um Jill Graze, mas ele corta a magia do Anos sem quaisquer dificuldade. Depois disso ele se teleporta e vai embora. Alguns dias depois, o Diego, que sempre é ressuscitado após a morte, colocou toda a cidade dos humanos em estado de alerta. O rei demônio da tirania ressuscitou, e todo mundo acha que o rei demônio é o Avos de Levia, enquanto ele está juntando as tropas humanas para lutar contra os demônios. O próprio Avos de Levia também está juntando as tropas dos demônios para lutar contra os humanos. Parece que vai começar uma nova guerra, uma guerra entre humanos e demônios. Todo mundo fica muito feliz pela reencarnação do suposto ancestral fundador, enquanto Anos reúne todos os seus imperadores para lutar de igual para igual contra o Avos de Levia. Ninguém sabe qual é o poder dele, o que ele pode fazer, mas ele é forte o suficiente para manipular todos os imperadores do Anos. Depois disso, o Lei se encontra com a garota que lhe dá um colar de concha de presente, e ela tá com medo de que o Lei morra em combate. Parece que ela está apaixonada por ele, e o Lei acredita que já vivenciou guerras no passado, por isso ele tá calmo. O Lei acaba pegando uma parte do colar de concha para ele, e isso significa que cada um vai usar uma parte do colar. Ele promete que mesmo se morrer em combate, ele vai voltar para ela de alguma maneira. Depois disso, todas as tropas são alertadas, e vai começar a grande batalha, vai começar a grande guerra. A Academia do Lorde Demônio contra a Academia dos Heróis. O Diego reúne seu exército com milhares de clones, enquanto o Avos de Levia reúne todos os Cavaleiros das Sombras. Mas a Sasha e a Misha se juntam para deter uma das tropas. O Lei também se preparou para derrotar uma das tropas, e ele sozinho derrotou vários subordinados do Avos de Levia com sua espada. Enquanto isso, o Avos de Levia estava se protegendo em um castelo. O Anos carbonizou por completo várias tropas com seu Jill Graze. O Anos abre um caminho em linha reta só ao pisar no chão, e 3 dos 7 imperadores estavam vindo para cima dele. Os imperadores do Anos decidiu cuidar deles enquanto o Anos se teleportou diretamente pro castelo. Mas nessa hora, a garotinha fica desesperada porque o Lei desapareceu, enquanto os 3 imperadores haviam sido capturados. O Anos percebe que o Avos de Levia não está no castelo, mas ele consegue criar uma barreira mágica em volta do próprio Avos, para evitar que ele fuja para algum lugar. E agora vai começar o grande combate entre o Rei Demônio da Tirania e aquele que se passou por ele durante todos esses anos. O Avos então pega a espada do herói Canon e já vai pra cima do Anos para derrotar ele com um só golpe. E foi no choque desse ataque que o Anos percebeu que na verdade o Avos de Levia é o próprio herói Canon reencarnado. Ele pega o colar de conchas que estava no pescoço dele, e esse foi o maior plot twist desse anime. O próprio Lei é o herói Canon disfarçado. Nas cenas pós-crédito desse episódio, a gente descobre também que o herói Canon foi assassinado pelo próprio Jerga no passado. Ele usou as suas 7 raízes para controlar os 7 imperadores do Anos. Mas como ele precisava ficar com uma raiz dentro dele, o Meleis foi o único imperador que não foi controlado. No episódio 13, o episódio final, a gente percebe que o herói Canon reencarnou no corpo de um demônio. Ele foi corrompido ao ver que o lado humano não queria paz, ele só queria destruir os demônios. Então ele usou a espada Evas Mana para anular completamente o destino, fazendo com que todo o destino fosse reescrito. O poder dessa espada fez todo mundo acreditar que o rei demônio da tirania era Avos de Levia, e todo mundo se esqueceu do Anos Voldgord. E agora o herói Canon quer a todo custo aniquilar todos os humanos e reinar como um novo Lorde Demônio. Ele percebeu que os humanos são feitos de puro ódio, e graças ao poder do Jerga, esse ódio cresceu ainda mais. Mas é claro que o Anos não vai deixar ele fazer isso. Eles começam a travar então uma dura batalha, ele vai pra cima do Anos, mas o Anos usa a magia Diagreas, que faz criar uma chuva de meteoros. Com isso, a primeira origem dele foi destruída. Depois ele usa mais uma magia que perfura o peito dele, destruindo a segunda origem. Com isso, o Anos usa um rio Endra, um rio de água negra que faz o herói Canon se afogar e perder a sua terceira origem. Ele tenta dar um ataque surpresa no Anos, mas ele usa o Jill Graze com força total. Esse poder foi forte o suficiente para destruir todas as origens do herói Canon, restando apenas uma. Se essa última origem for destruída, ele simplesmente vai deixar de existir e nunca mais vai poder reviver. Só que o herói Canon tem o seu último, ele invoca mais uma espada, e os dois lutam em altíssima velocidade. O Anos lança mais um Jill Graze, mas o herói Canon consegue revidar todo esse ataque com sua espada. No fim, o Anos se entregou para a morte e deixou que o herói Canon perfurasse a origem dele. Ele
ele se entregou simplesmente para fazer com que o herói Canon voltasse a ser ele mesmo e entendesse o motivo de toda essa guerra. Ele coloca o capacete do Avos para que ninguém descubra que o Lei é o herói Canon e também é o Avos de Levia. Ele deixou que o Lei se passasse pelo herói que derrotou o Lorde Demônio. Com isso, eles têm uma longa conversa, e essa conversa fez com que o Lei se arrependesse por completo de tudo o que ele fez. Afinal, o Lorde Demônio da Tirania é uma pessoa boa mesmo sendo um demônio. Todos os lados mandam todo mundo recuar, tanto o lado dos demônios quanto o lado dos humanos, porém o professor Diego ordenou que todos os clones se explodissem. Ele está sendo controlado pela vontade do Jerga. O Jerga era o antigo mestre do herói Canon e deixou sua sede de vingança contra os demônios vagando pela terra. O Jerga então cria um Asla gigantesco que suga toda a energia vital dos humanos. Com isso ele consegue invocar o próprio Jerga, e esse sim vai ser o boss final, o inimigo mais poderoso que eles vão enfrentar. A espada do herói Canon não pode ferir o Jerga, porque ele é puramente feito de magia sagrada. O Ives Necron então ajuda a Sasha e a Misha a usarem a lendária magia dos Necron, o Dino Dixis, que fez elas se fundirem e virar uma demônia ainda mais poderosa. Mas nem com isso elas são capazes de derrotar o Diego. Ele está muito mais poderoso do que o Rei Demônio da Tirania nesse momento. Ele emite um comando de autodestruição para que todas as Eshas sejam explodidas, mas o herói Canon dá um jeito de destruir e aprisionar todas elas, para que essa explosão seja contida. Mas isso não é o suficiente para parar a explosão. De repente então a explosão é contida, e foi contida justamente pelo Anos que voltou da morte. Ele conseguiu voltar da morte mesmo com a origem destruída. Isso foi graças a uma magia antiga, que permite que o usuário reviva se ele for atingido pelo mesmo golpe 2 vezes. Mas o Jerga decide usar o Asla mais uma vez, e drena por completo toda a alma dos humanos. Ele vai usar a energia de todos os humanos com força total contra o Anos. Ele não tá nem aí pros humanos mais, tudo que ele quer é poder para vencer todos os demônios. Ele se transforma então em um guerreiro com uma espada e armadura, e o herói Canon decide se juntar com o Lorde Demônio para derrotar o Jerga junto. Novamente acontece mais um combate insano, mas mesmo o Anos se juntando com o herói Canon não é o suficiente para parar o Jerga. Porém o Anos usa uma magia sagrada e pede o poder das suas fãs emprestado. Todas as fãs dele cantam uma música em sua homenagem e no fim do combate ele consegue reunir força o suficiente para derrotar o Jerga. Quando tudo parecia perdido, enquanto as fãs do Anos cantavam para ele, todos os demônios começaram a enxergar o Anos como o Rei Demônio da Tirania. Então todos emprestaram seu poder pro verdadeiro Lorde Demônio. No fim, o Lei cortou o Jerga no meio com a Evas Mana, isso porque o Jerga já não era mais um ser sagrado, e o Anos invocou a Deus Gate junto com a sua espada, que apaga a existência de tudo aquilo que toca. Junto com o herói Canon, os dois desferiram um golpe em conjunto que apagou o Jerga de toda a existência. No fim, a guerra foi duramente travada e o Anos conseguiu vencer o seu maior inimigo, e o mundo voltou a ter paz novamente, tanto o lado dos humanos quanto o lado dos demônios. Agora, seu melhor amigo é o próprio herói Canon. No fim, todo mundo aceitou o Anos como ancestral fundador, e assim que o Anos voltou para casa, seus pais ficaram orgulhosos por saber que ele trouxe uma nova garota para casa. Essa garota tem mais de 10 mil clones de Eshas, e a mãe dele acredita que as Eshas agora sejam netas dela. Com isso, o anime acaba e eu tô esperando ansiosamente para uma segunda temporada. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like porque ajuda muito, e me ajuda a trazer mais sagas incríveis como essa aqui no canal. Se inscreve aí também para ficar ligado nos próximos vídeos, e comenta aí embaixo qual a próxima saga que você quer ver aqui, hein? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.